Eu preciso de perguntar e de ouvir em vez de presumir e adivinhar. Então eu acho que empatia em saúde aplicada a pessoas LGBTQIAP+, é muito sobre isto, é sobre dar o direito à existência das pessoas e a cuidados diferenciados, dignos e com respeito. Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um Princípio Ativo, este podcast que nos convida a refletir sobre a empatia e sobre o seu impacto na nossa vida, na nossa saúde e noutras áreas também. Hoje tenho comigo um colega de faculdade, um amigo, Pedro Teixeira. O Pedro é um homem cis gay, nascido nos anos 80, vem de Trás-os-Montes e é neste momento psicólogo, terapeuta sexual, sexólogo e está a fazer o doutoramento também nesta área, não é, Pedro? Sexualidade humana, sim. Sexualidade humana. E tirei uma pós-graduação também em Comunicação, Diversidade e Inclusão nas Organizações, que também acho que é relevante para o tema, não é? Exatamente, E, portanto, vai ser certamente uma das coisas que poderemos tocar aqui. Convido o Pedro, porque a temática que nos podes trazer da empatia na saúde, em particular das pessoas LGBTQ, disse bem, Pedro? Sim, a sim. sigla tem sempre medo, LGBTQ, sim. tenho sempre medo de errar ou de excluir alguma coisa. Me parece particularmente importante e que está na ordem do dia e sei que nos vais ajudar a refletir aqui sobre esta temática. Gostava, se calhar, de dar aqui este pontapé de partida, Pedro, acerca de como é que tu vês e que importância que achas que tem a empatia na saúde, em particular com estas pessoas. Como é que olhas para a temática? É relevante falar de saúde e de empatia? Olha, no meu duplo lugar de fala de homem cis gay, e que não foi por acaso que eu te pedi para dizeres que nasci nos anos 80 e portanto, pré-digital e numa cidade de interior, e a minha experiência sobre isso nos contextos de saúde é muito, portanto, é reveladora para mim da importância dessa empatia, ou o que é que acontece quando não há. E depois, enquanto profissional de saúde que contacta, que tenta dar cuidados diferenciados a pessoas LGBTQIAP+, também as experiências que eu ouço de há uns anos para cá, de diferentes pessoas a falar sobre isso. Portanto, como é que eu vejo a empatia no contexto de saúde? Eu vejo como uma noção profunda de que as pessoas cada pessoa é única e diversa e que para eu perceber o que a pessoa precisa de mim em termos de, no caso, de cuidados diferenciados de saúde, como é que eu preciso de perguntar e de ouvir em vez de presumir e adivinhar. Então eu acho que empatia em saúde aplicada a pessoas LGBTQIAP+, é muito sobre isto, é sobre dar o direito à existência das pessoas e a cuidados diferenciados, dignos e com respeito. Sabes? A ideia de que, eu lembro-me de que metade da minha vida andei a fugir do assunto, portanto, a ir às consultas de saúde, seja quais fossem, a tentar prever como é que eu iria contornar assuntos que me pudessem expor, porque vivia com a minha identidade sexual oculta, e depois, estes últimos anos, é exatamente ao contrário, como estou completamente revelado e vivo e quero viver assim. Então agora a experiência é exatamente ao contrário, é como todas as vezes eu quero falar disso, eu estou à vontade para falar disso, mas a maior parte das pessoas que me atendem presumem Exato. tudo, presumem que eu sou cisgénero, que sou, portanto, eu identifico-me com o género que me designaram à nascença, mas poderia não acontecer, ninguém pode saber, não é? Presumem que eu sou heterossexual, que não é verdade, não é? E então acho que... Podes-nos dar exemplos de como é que vês essa assunção? Porque eu acho que
todos nós já passamos um bocadinho por isso e não interessa aqui a comparação, não acho que é esse o tema, mas em que coisas é que tu notavas que assumiam? Certamente a perguntar-te... Olha, dou-te o exemplo da minha última consulta no médico de família, que foi muito paradigmática para dar esse exemplo. Eu chego lá, eu já não ia ao médico de família há 500 anos, porque tinha ADSE, perdi a ADSE por causa da bolsa, enfim, não interessa. O facto é que eu, passado uns 15 anos, ou seja, entre aquela parte em que eu ia lá e escondia, e esta parte em que eu vou lá para ter cuidados diferenciados de saúde, para ter alguém que a nível de saúde me possa recomendar coisas, orientar para determinados exames, determinadas consultas, etc. E então eu cheguei lá e ele me deu uma tensão arterial e estava super alta, estava uma coisa assim, e ele perguntou-me se estava tudo bem e tal, fez segunda medição, desceu, e eu fui-lhe dizendo, não, mas se eu tenho andado muito ansioso nos últimos tempos, se eu tenho andado ansioso, e eu disse que sim, que tinha andado, porque separei-me recentemente, tenho andado um bocado ansioso, triste e tal e coisa, e ele diz-me assim, não se preocupe, o Pedro é tão novo e bonito, vai arranjar outra em poucos meses. E eu fiquei, sabes aquela sensação que diz assim, espera lá, e agora como é que eu faço isto sem o deixar sem graça? Sem lhe dar, tipo, sem o psicoeducar, assim, tipo, sendo eu o utente. Não é? E então, isto é uma coisa muito simples, mas experiências de outras pessoas, noutras identidades, principalmente quando passamos para pessoas trans, são experiências brutais, brutais de negação de identidade, de negação da sua experiência de género, de tudo e mais alguma coisa. É bastante complicado. Portanto, eu considero-me, apesar de tudo, dentro destas malhas de opressão e nos contactos com os diferentes contextos e o de saúde também, considero que, apesar de tudo, sou privilegiado por várias razões, desde logo porque sou homem, porque sou cisgênero, mas há, de facto, experiências muito difíceis, que levam muitas pessoas a não procurar cuidados de saúde, a fugir desses cuidados por causa de experiências de discriminação anteriores, suas, de outras pessoas, com as mesmas identidades. Portanto, é muito complicado. Oh Pedro, acho que vale a pena ilustrar, porque eu sei que há estudos sobre isso e inclusivamente partilhaste comigo, números dessa discriminação. O que é que tu sabes sobre isso? Quais são assim, as últimas notícias sobre isso? Olha, há um estudo recente que é repetido a cada 3 anos, é a terceira ou quarta onda do estudo em termos da União Europeia, e que os dados portugueses, o estudo é de 2024, portanto muito recente, e os últimos dados o que indicam sobre Portugal é que 15% das pessoas LGBTQIAP+, tiveram nos últimos 12 meses uma experiência de discriminação, pelo menos uma, com profissionais de saúde ou de serviços sociais, mas quando vemos o recorte, quando vamos ao recorte de homens trans, só para 33%, e se formos ao recorte de mulheres trans, são 59%. Isto é incrível, não é? É muito, não é? É muito evidente e muito 60%, arredondadamente, é muita Portanto, gente a ideia a sentir de que discriminada. a minha maior probabilidade quando procuro um cuidado de saúde é de ser discriminado. Exatamente. Ou discriminada. Isto é brutal, Claro, não é? que sim. E como tu dizias, numa dimensão tão importante da nossa identidade, não é? Sim, exatamente. Que ninguém... que não é comum, não deveria ser comum ser questionado. Sim, não é? E a ideia é que, e convém se calhar fazer aqui 2 acessões que são se calhar importantes para compreendermos, porque eu estou a dividir muito a experiência das pessoas cisgênero das pessoas trans, e existem razões para isso. Primeiro porque o género é alguma coisa, e então com este advento agora de brutal, esta ideia fantasmática das ideologias de género, apontadas exatamente a quem apela para que haja respeito pela diversidade
humana, não é? E são estas pessoas que têm ideologias de género que é preciso combater, e vemos desde 2016 para cá, um bocadinho por todos os países ocidentais, com a subida da extrema-direita. Eu não quero muito politizar isto, mas esta ideia de que estão-se a combater as ideologias de género e, portanto, estão-se a tentar invisibilizar e impedir que haja uma existência visível de pessoas baseadas na diversidade, por serem sexual ou de género diverso. Então, esta ideia de que, quando eu sou uma pessoa cisgênero, como é o meu caso, eu vou a um serviço de saúde e eu posso ocultar. A pessoa vai presumir que eu sou cisgênero e heterossexual e eu vou deixar estar. E, portanto, vou contornar a situação e, portanto, se calhar, por isso os números da discriminação são menos significativos. Agora, quando eu sou uma pessoa trans, eu não só, por razões diversas, não vou conseguir entrar nessa ocultação tão facilmente, como eu não quero entrar nessa ocultação porque eu preciso de cuidados diferenciados de saúde, certo? Claro. Eu preciso que aquela pessoa saiba quem eu sou e do meu corpo, inclusive. Exatamente. Para eu poder aceder a cuidados diferenciados de saúde aos que preciso. E então há experiências devastadoras de pessoas em saúde geral e em saúde mental também. E, portanto, a ideia de que quantas vezes eu encontro pessoas que vêm com diagnósticos desde a adolescência de borderline, hiperatividade com déficit de atenção, bipolar, etc. E raramente na fórmula daquele diagnóstico foi tida em consideração a experiência daquela pessoa de crescer num mundo que não a aceita, em que não pode existir. Não a reconhece, exatamente. Então é uma experiência altamente desorganizadora e muitas vezes vemos ao contrário. E meio culpabilizante, se calhar, não? Sim, e vemos muitas vezes ao contrário. A ideia é, esta pessoa é borderline e agora está a dizer que é uma pessoa trans. Será que é mesmo? Será que é mesmo? Ou é borderline e por isso está confusa? Certo. Sim, muito associado também, não sei se concordas, a uma ideia de que muita liberdade promove este tipo de vivências ou de experiências. E que é moda, moda é ótimo. Quando é que há uma moda em que a pessoa... escolhe ser discriminada. Discriminada o tempo todo, viver num sofrimento às vezes enorme por não ser aceite, porque não há nada dentro da pessoa que faça com que a vaticina ao sofrimento. Não é? O sofrimento vem de uma experiência em que eu não posso existir neste mundo e na sociedade. Não é? Em que eu tenho que me debater com todas as pessoas, desde logo, muitas vezes, na família. E depois, por aí vai. Família, escola, centro de saúde, hospital. Sentes que ainda há, hoje em dia, essas barreiras estruturais, essas barreiras culturais, achas que está diferente ou sentes que ainda estão bastante presentes? Bem, estão diferentes, e não poderia dizer que não, se formos olhar para o que era no século XX, ou até ao século XX e após, e tínhamos de fazer um recorte mais atrás, porque nem sempre a homo e a transexualidade foram tão problemáticas como são agora, e se formos da classe média para trás, teríamos outra, mas vamos fazer um recorte mais contemporâneo. Num recorte mais contemporâneo, é óbvio que, e se olharmos para Portugal, por exemplo, vemos alterações muito profundas nos direitos, liberdades e garantias das pessoas LGBTQIA+, em Portugal, muito pela legislação e regulamentação dessas legislações, menos nos costumes, eu acho, menos quando tu falas com as pessoas
e quando tu acedes a como é que as pessoas tratam a diversidade, as pessoas diversas e etc., as pessoas ditas não diversas, porque todos somos diversos. Certo. Não é? Então, e a ideia então mudou muito, mas também não posso deixar de dizer que está a haver um volte-face agora de 2016 para cá. Portanto, a última década está a revelar-se, havia de facto coisas a acontecer e que estavam a começar a acontecer também nas cabeças das pessoas, nas relações, etc. Estava a aculturar-se o que era só lei e regulamentação e etc. E Portugal é um dos países que tem a legislação mais vanguardista a este nível no mundo. Está nos países mais vanguardistas, mas em termos depois de costumes está nos países mais conservadores. Então há aqui um... Não é por decreto, não é? Pois não, é isso. As coisas não mudam por decreto. É isso. Ainda bem que a lei é vanguardista, mas há muito a fazer. Não é? E nós vemos agora a questão da educação sexual, por exemplo, esta confusão toda, esta discussão toda sobre a educação sexual e como há uma bandeira a dizer que queremos retirar as ideologias de género, este monstro Sim. que está a abalar profundamente a educação das nossas crianças e adolescentes, como se... E eu tenho sobrinhos adolescentes e tenho sobrinhos crianças. E os meus sobrinhos adolescentes, foi tão bom de todas as vezes em que eu estava a falar com eles sobre é um rapaz e uma rapariga, em que eu estava a falar com eles sobre isto, e eles estavam tão naturalizados com esta coisa de cis, trans, orientações sexuais, de trazerem, é a minha amiga não sei quê, ela é bissexual ou está a explorar isto e tal. E como estavam a falar de forma tão natural destas coisas, e há pessoas que veem, que acham que isto é muito terrível. Até há um exemplo que gostava de partilhar contigo, não necessariamente quer dizer, está relacionado, acho que vais perceber, que é, acho mesmo que as coisas estão nas nossas cabeças e não na cabeça das crianças. Aqui há tempos um amigo meu teve uma filhota e tinha-se divorciado da mãe enquanto ela estava grávida. Portanto, a menina nunca teve experiência dos pais viverem na mesma casa. Okay. Os pais dão-se bem e tudo mais, mas nunca viveram na mesma casa. E ela já tinha, acho eu, 4 ou 5 anos, e um dia na praia, os miúdos fazem amigos com muita facilidade, conheceu uma menina e veio a correr ter com o pai e disse: "Oh pai, não vais acreditar, os pais da Matilde dormem na mesma cama." E é curioso, não é? Porque para ela a realidade era: os meus pais têm casas diferentes e para eles é normal. Nós é que fazemos esses fantasmas, e acho que essa é uma coisa que nos deve fazer refletir, não é? E por isso te perguntava, porquê que achas que há ainda tanta resistência, nomeadamente na saúde? Ou seja, porquê é que essa pergunta está sempre na ponta da língua, não é? De como é que está a sua namorada ou o seu namorado, como é que não se preocupe que arranja outra, não é? Assumir, não é? Que somos casados, que somos isto, que somos aquilo. Porquê é que achas que isso acontece? Olha, acontece na saúde e acontece em todos os lugares porque existe uma coisa que é a cis-heteronormatividade. A cis-heteronormatividade é um palavrão que quer dizer que todos nós somos educados nesta sociedade que é cisgênero e é heterossexual e, salvo raríssimas exceções, todos vimos de famílias cis-hetero e temos pessoas cis-hetero a toda a volta. Ou seja, o homem é um homem e o homem relaciona-se com mulheres. Que foi identificado como homem à nascença ou como mulher à nascença, identifica-se assim, não há questões nenhumas relacionadas com a identidade de género, é tudo em automático, vivemos em piloto automático relativamente a essas coisas o tempo todo, inclusive os nossos pais fazem-nos isso na nossa adolescência, na infância e adolescência, presumem que está tudo bem com a nossa identidade de género, e está tudo bem quer dizer que somos cisgênero e nunca passa pela cabeça de ninguém que pode não ser assim, e que somos heterossexuais.
Isto vem desde o tempo, principalmente para os rapazes, se reparares, desde o pré-escolar, em que se pergunta pela namorada. Ai, não sei quem está com uma amiga. Eu brincava várias vezes com raparigas, por exemplo, porque para mim identificavam com algumas brincadeiras. Eu gostava de brincadeiras mais calmas, não gostava muito de jogar futebol, e então brincava com raparigas, às vezes, ou bastantes vezes. E eram a minha melhor amiga, era a minha namorada, sempre. Claro. E, portanto, a ideia de que em automático todas as pessoas são cisgênero e heterossexuais é transversal a todos os serviços, a toda a sociedade, a todas as relações que se estabelecem assim de imediato. Inclusive, se eu estiver em piloto automático, faço exatamente o mesmo, Ana. Eu conheço uma pessoa agora e se eu não estiver a monitorizar-me, e se eu não ganhar este hábito de não levar como adquirido isto, e eu acho que agora consigo fazê-lo, mas nem sempre, a maior parte da minha vida fiz exatamente o mesmo, que é a ideia de que aquela pessoa é cis, hetero, a menos que haja algum sinal, e sinais são coisas relacionadas com expressão de género. Em pessoas cis, por exemplo, só ficamos a pensar que pode não ser assim se virmos uma mulher com expressões mais ditas masculinas, quer no vestuário, indumentária ou forma de gesticular, falar, etc., se apresentar, ou homens, o contrário, não é? Ou então, quando eu vejo, por exemplo, uma pessoa que me dá referências ambíguas, ambivalentes ou misturadas, então nesses casos fico sem chão, não sei o que fazer. E é importante isto que estás a partilhar connosco, porque às vezes pode haver a ilusão, quando temos estas conversas, de que, ok, eu agora já sei, estou educado, estou sensível, então eu nunca mais vou errar. E não é verdade, não é? Tem que ser uma decisão constante, consciente. E vamos errar. E quando errarmos, assumimos que erramos. Isso. Mas para isso é preciso eu estar ciente do que é que desta... É preciso eu querer muito, eu decidir respeitar profundamente a unicidade e diversidade de cada pessoa. É sobre isto, é sobre eu poder validar a experiência humana daquela pessoa, o que ela tem vivido, bom e mau. E eu não vou saber. Aquela ideia fantástica de calçar os sapatos do outro, não sei, nós ouvimos muito falar sobre isto quando se fala de empatia. Tipo, como assim? Mas como é que eu vou calçar os sapatos do outro se eu não faço a mínima ideia de quem a outra pessoa é, do que é que tem vivido, de quais são as experiências dela? Então, o que é que gosta de calçar, se gosta de andar descalço, não é? E nós podemos calçar números tão diferentes, não é? Claro, verdade. Eu sei que há alguns exemplos que tu me chamaste a atenção para isso e que fui pesquisar também um pouco, exemplos concretos de coisas que acontecem, nomeadamente no contexto da saúde, como, por exemplo, o uso, corrija-me se eu disser mal, dos nomes mortos, não é? Sim, ou seja, dead names, sim. Exatamente. Usa-se em inglês, mas é o nome morto. Não é? Sim. Que no fundo é... que também acho que não acontece só na saúde, mas é utilizar de forma consciente o nome que a pessoa deixou de usar porque, entretanto, já teve uma transformação e assumiu a pessoa no seu processo afirmativo de género, uma das coisas importantes que pode fazê-lo formalmente, e convém dizer que é desde 2018 por autodeterminação da pessoa, até 2018, e 2018 foi ontem, não é? Até 2018, até 2011, a pessoa precisava de entrar com uma ação contra o Estado, está bem, uma ação judicial contra o Estado, a dizer que o Estado errou na sua designação de género ao nascimento e que, portanto, tinha de se sujeitar a diversas avaliações de saúde e há um portão, um gatekeeping, né? A saúde muitas vezes mantém-se como este porteiro que permite acessos ou impede.
E então, até 2011, havia uma série depois de avaliações e as pessoas nessa altura faziam coisas impressionantes, como havia pessoas que já tinham passado por processo a treinar outras para irem aos serviços de saúde, fazer com a indumentária que consideravam certa e tinha de ser de super binarista, portanto, se eu queria ser reconhecido como uma mulher trans, eu ia toda pintada, com saltos altos, roupinha não sei o quê, depiladíssima, tudo assim, uma hiper-mulher, hiper-feminizada, e as histórias, eu já ouvi profissionais de saúde, psiquiatras a falar sobre que ouviam estas histórias e eram todas muito idênticas. Portanto, havia um guião que era estudado e que se dizia assim, bem, se tu disseres isto, vais conseguir. A partir de 2011 passou a ser uma questão de saúde mental e parece que isto é uma coisa ofensiva, mas foi um progresso no sentido de que, bem, agora é reconhecido como problema de saúde mental, portanto é tratável. E já não é preciso entrar com ações, mas o gatekeeping médico continuou muito e em 2018 finalmente se conseguiu fazer isso por autodeterminação. A pessoa quer mudar o seu nome e menção de género nos seus documentos, no registro, vai lá e muda. E desde 2021 é gratuito, porque pagava-se uma taxa e desde 2021 que é gratuito. Portanto, isto para dizer o quê? Para dizer que entre ocultações e montagens de personagens e a história da comunidade LGBT com as questões de saúde, isto começa também, não podemos esquecer dos anos 80 da epidemia do VIH e como a comunidade LGBTQIAP+, foi diabolizada, ostracizada e excluída de forma persistente. Portanto, viviam na sombra, passaram a sair, começaram as marchas e etc., um bocadinho antes, e depois com essas questões da epidemia do VIH nos anos 80, a comunidade como que ficou diabolizada verdadeiramente, ninguém queria... E uma coisa interessante só para te mostrar como ninguém queria chegar-se perto, era principalmente homens gays, não é? Mas também pessoas trans também havia, embora não houvesse muito este conceito de pessoa trans ainda bem estabelecido na altura, e como eram a maioria das pessoas, ou muitas das pessoas que faziam parte das equipas de saúde, que cuidavam nas aulas da epidemia do VIH, nos hospitais e às vezes em aulas bastante com poucas condições, a maioria eram mulheres lésbicas. E foi por isso que se mudou a sigla da primeira vez e que o L começou a ser a primeira letra. Okay. Por homenagem a que estas mulheres lésbicas foram para a frente linha dos cuidados de saúde e não tiveram medo de morrer, não tiveram medo de desconhecer, foram cuidar dos irmãos, não é? Gays e trans. Olha. Eu até me emociono um bocadinho com esta história sempre, porque é incrível, não é? É incrível como... é incrível pelo ostracismo todo e depois também pela generosidade incrível destas mulheres de se chegarem à frente e saírem também da invisibilidade que, de certa forma, podia ser confortável. Sim, meio protetora, não é? Na altura. Sim, uma sociedade tão lesbofóbica e, portanto, e como fizeram isto, é incrível, não é? Mesmo, não sabia disso, obrigada. Porquê que achas que, ainda por cima, se atendes e ajudas pessoas que podem passar por isto, porquê que a utilização do nome antigo tem impacto para a pessoa e para a relação terapêutica? Olha, uma das coisas mais importantes na minha vida durante tantos anos
e pela qual eu luto e que é central na minha vida é a minha identidade de género, quando é assim, e é assim para todas as pessoas trans, então, e o nome que traz, e então em português, o nome traz uma carga de género total, Claro. não é? Então, esta ideia de que, como é que eu posso estabelecer uma relação terapêutica contigo se tu não validas a minha existência? Se tu estás a fazer, se tu me estás a invalidar, quando tu me chamas pelo nome, pelo dead name, estás a dizer que eu não existo. Estás a dizer que o que eu estou a fazer, que toda a minha luta, toda a minha luta pelo direito à minha existência, tu não a validas, tu não a vês, não queres saber dela. Quando tu me tratas por João ou em vez de Catarina, então não há mais nada. Estás a negar quem eu sou, Sim, não é? estás a negar tudo. Estás a negar, Inclusivamente a ser incompetente, não é? Porque eu recordo-me e corrijo-me também se eu estiver errada, mas recordo-me que na altura do Covid e das vacinas do Covid, houve alguma polémica relacionada com algumas vacinas que só podiam ou não podiam ser dadas a homens. Sim. E, lembro-me. E se eu nego, não é, que tu agora és Catarina e que estás a, não é, que estás a fazer todo um percurso, até hormonal, cultural, etc., então eu vou falhar nos cuidados que te vou prestar. Sem dúvida, até porque se for uma questão hormonal, que muitas vezes nas questões das medicações são questões hormonais, e se a pessoa estiver a fazer hormonização, então, se eu sou uma mulher trans que tomo hormonas ditas femininas, então, e a questão com a vacina era com as hormonas, ou com a presença, por exemplo, de testosterona, e eu tenho bloqueadores de testosterona, sendo uma mulher trans, eu posso aceder à vacina. Porque o sexo, e isto leva-nos à ideia de que o sexo biológico não é só uma coisa. Uhum. E porque é aquela história do binarismo biológico. Não, agora inventam montes de diversidades, mas biologicamente só existem homens ou mulheres. É mentira. Existem, neste momento, o livro mais completo que eu já vi sobre variações sexuais conta mais de 150 variações. E dependendo dos critérios que usarmos, há entre 1,7% nos estudos mais conservadores ou que usam critérios mais conservadores, 1,7% no mundo quer dizer que é a mesma quantidade, a mesma proporção de pessoas ruivas. Já viste pessoas ruivas no mundo, não já? Então já viste pessoas intersexo também. Claro. E quando tu vais a ver, se abris os critérios e não fores tão conservadora, então podemos ir até 8%. Ok. 8, 10. Então é muita gente. Claro. E isto não é uma malformação. É diversidade. É diversidade. Não existe binarismo sexual. Não existe. A menos que queiramos dizer que tudo o que é maioritário, em termos estatísticos, em termos de proporção na população, faz com que exclua a minoria. E nós não quer dizer... Claro. Não é assim, não é? Sim. Não é assim. O que retira desde logo toda aquela carga de... É uma escolha, não é? Sim, uma escolha. É uma escolha. Quem é que escolhe passar Claro. por estas dificuldades todas a vida toda? Por ter de estar a revelar-se a vida toda, a justificar-se, a pedir para existir. Claro. A ter a necessidade de se esconder, como tu dizias, não é? Sim. Quer dizer, E eu escondi-me parcialmente quase a minha vida toda e, portanto, eu sei bem o que é não se sentir autêntico. Claro. Não sentir que pode existir. E então, ao longo do tempo, sinto-me como se fosse um ator, uma persona criada, mas não sou eu. Claro. E que desgastante que isso deve ser. É brutal, de todos é muito os pontos de difícil. vista. Pedro, isso leva-me aqui a outra questão e vais-me permitir trazer algumas provocações. Sim, por favor.
nessa forma como tratamos as pessoas, surge naturalmente a questão dos pronomes, não é? Que cria imensos anticorpos. Ouve-se em todo o lado, também quer dizer que ofendidos, já não se pode dizer nada, não é? Mais uma vez, que impacto é que isso tem? E porquê é que as pessoas reagem, não é? Quando são tratadas por um pronome que não é aquele com o qual se identificam. Então, primeiro, dizer que os pronomes servem exatamente, quando eu digo o meu nome e os pronomes que uso, isto serve para eu ninguém precisar de fazer revelações, sair do armário a todo o tempo, porque as pessoas LGBTQIAP+, estão persistentemente a sair do armário, a ter de se justificar, a ter de contar a sua história mais resumida ou menos resumida, mas estou sempre a dizer, cada vez que eu quero que me tratem da forma que eu me sinto, parece que tenho que contar a minha história de vida e tenho que ser validado por ti. Exato. Como que se tu tivesses o direito ou o poder de me validar ou invalidar. Então, nome e pronomes é tudo o que eu preciso saber para me saber dirigir a ti, sem que tu me contas nada da tua história. Exato. Então, quando estou num serviço, quando estou em público, numa palestra, o que quer que seja, o que eu preciso, quando estou a iniciar uma relação, se eu souber o teu nome e os pronomes que tu usas, então nós conseguimos conversar. E é isto que se pretende. Pretende-se que as pessoas todas possam conversar umas com as outras, respeitando as identidades das outras, mas sem termos de estar nesta coisa de estar sempre a sair do armário, estar sempre a contar histórias, estar sempre à espera da aprovação do outro. E uma ideia muito arrogante de que eu posso não aceitar a identidade da outra pessoa. Isto é... Sim, tipo, isto é surreal. Eu não faço isso, eu não uso, não mudo, não mas vou... Não uso como? Mas não usas como? Sim. Mas como é isso? Se eu te tratar pelos pronomes errados, tu vais aceitar? Claro que não. Se eu te disser assim... tu dizes que te chamas Ana e tipo, Ana, estás interessado em fazer esta entrevista em que dia? Certo, claro, vou reagir. E tu ficas assim, o que é que se passou? Tipo, não estou a entender. Interessado? O que é isto? Claro. Então, primeiro, os pronomes simplificam. Eu sei como tratar a outra pessoa, não é? Segundo, numa língua com marcadores de género tão fortes como a língua portuguesa. É muito importante. Se calhar, se fôssemos para a língua inglesa, os pronomes são usados, atenção, e são usados há mais tempo e de forma mais generalizada, acho eu, do que em Portugal. Mas, se calhar, até são um bocadinho menos necessários do que na língua portuguesa. Nas línguas latinas. Não sei, os pronomes e toda a concordância de adjetivos, de tudo, não é? Tudo em o, a, e é uma dificuldade. Então, e como é que eu faço isto? Como é que eu faço isto? Eu tenho várias formas de fazer isto. Primeiro, outra vez, não presumir. Exatamente. Não presumir que eu olho para ti, vejo uma mulher, presumo que tu és cis, até presumo que és hetero, vou-te tratar por Ana, feminino, e é uma autoestrada. Não é? Não tenho a mínima dúvida. Certo. E devia ter todas as dúvidas. E mais do que dúvidas, deveria ouvir o que tu tens a dizer para te tratar em concordância. Eu não preciso concordar, eu não tenho que concordar com nada sobre a tua existência e as tuas identidades, certo? Eu não tenho que concordar com nada. Eu só tenho que ouvir, respeitar e tratar de forma digna. Então, há várias formas de fazer. Eu posso, dependendo dos contextos, eu posso ouvir a pessoa, posso perguntar-lhe pelo nome preferencial, posso apresentar eu e dizer qualquer coisa como olá, o meu nome é Pedro Teixeira e uso pronomes ele ou, diga-me quem é. Claro. E a pessoa vai dizer, vai replicar o meu formato. Há tantas possibilidades e nos cuidados de saúde, principalmente quando já começamos a fazer histórico, porque as pessoas
é possível conseguirmos encontrar aqui lugares para fazer isso. Inclusive, no sistema de saúde informático, poderia haver uma indicação de pronomes lá. Mais Ou do que ou de identidade de género, em vez de estar lá sexo masculino ou feminino. E então, provavelmente, eu, ao ter esse indicador, onde quer que a pessoa estivesse, eu sabia tratá-la. Claro. E se calhar não precisava sequer de haver o marcador de identidade de género, porque pode ser, algumas pessoas podem achar que é invasivo ou uma quebra de alguma privacidade, deve ser uma escolha minha falar sobre isso, mas se tivesse lá os pronomes, eu não carregaria o nome e os pronomes. Embora eu acho que essa questão do erro é um tema, não é? Ou seja, que é, como eu não sei como fazer, se calhar vou errar, então eu rejeito. Sim, não é? sim, percebo-te. Sim. E tu já deste uma dica muito interessante sobre isso, que é, sim, eu posso errar, reconheço o erro, peço desculpa e avançamos com a vida. E arranjo formas de não repetir. Exatamente. Portanto, tiro anotações. Aprendo com isso, claro. Imagina, quando existe uma alteração do nome e da menção de género e ainda não é automático, espero que em breve seja automático quando se muda no registro civil, que muda em todo lado, no sistema de saúde ainda não muda, pelo menos até há um mês atrás não mudava. Acho que há algum projeto para que seja mais integrado a partir daqui a algum tempo. E então, basicamente, se eu digo assim, então, Ana, como está? Como se sente? O que é atrasa a consulta? E tu és o João, não é? Então, quando tu me dizes, olha, desculpe, mas eu sou João, Ana é o meu nome antigo, agradecia que não usasse de novo, etc. E eu vou dizer, peço imensa desculpa, João. E uso logo o nome. Peço imensa desculpa, João, não sabia, não tinha noção disso, e eu vou certificar-me de que as coisas, de que isso vai ser corrigido. E eu próprio posso promover essa correção no serviço de saúde, em vez de mandar a pessoa ir lá ao guichê fazer isso, que é o que normalmente acontece, dizer, olha, tenho que passar nos serviços administrativos para mudar. E faça isso já. Portanto, a responsabilidade é sua de eu ter tratado por Ana. Exatamente. Então, é como que nem preciso pedir desculpas, o erro é da pessoa que não comunicou e a pessoa que se desenrasca lá a comunicar. Se eu tiver empatia e perceber que estas pessoas passam por muito o tempo todo, por todas as dificuldades e mais algumas, então, se eu puder facilitar isto e eu tratar, e é tão simples tratar, é fazer um telefonema para o serviço administrativo ou passar lá e dizer assim, olha, relativamente a este dossiê, faça esta retificação, não sei o quê, não sei o quê, está tudo bem, é assim. Poderia ser só mais um processo, não é? Certo. E eu recordo-me que tu também partilhaste comigo algumas dicas muito práticas de não errar, não é? Nomeadamente, passar a dizer a pessoa... Sim. Não é? Aliás, eu devo ter usado isso porque eu acho que já uso muito de forma sem pensar. Devo ter usado a maior parte desta entrevista, espero eu, as pessoas. Porque é tão simples, se eu usar a pessoa, as pessoas, é uma forma tão simples de errar menos e depois posso usar... isto dá para imensa coisa. Eu posso usar, por exemplo, posso começar a usar a direção, ir a presidência, ir aos serviços administrativos. Portanto, falar mais, pessoalizar menos em termos de género e falar mais da estrutura, organização ou da função. Ok. Ou seja, dizer a direção em vez de o diretor certo, ou a diretora, certo. Não é? Ou dizer algo do estilo... Pedro, és uma pessoa muito bonita. Passa ali no gabinete de enfermagem, em vez de dizer vá ali à enfermeira. Sim. Porque até pode ser um enfermeiro, não é? Exato, exatamente. Ou pode ser uma pessoa não binária já agora, não é? Exatamente. Pronto, é isso. Ou seja, essa é uma dica que torna isto bastante prático, sim. Não é? E depois às vezes podemos, por exemplo, em questão de pessoas não binárias, por exemplo, em que quando a maior parte das pessoas não binárias, só para acalmar as pessoas, a maior parte das pessoas não binárias admite ser tratada por qualquer pronome ou dá uma preferência. Diz que a preferência é por pronomes não binários, mas que, se não der, vai dizer
típicos masculinos ou os típicos femininos para facilitar, porque sabe que, como isto é tão difícil, pá, mas vamos tentar, vamos tentar fazer isto, vamos tentar respeitar a existência da pessoa e o que ela sente. Não é tão difícil e se a pessoa perceber que nós estamos informadas, bem intencionadas, a tentar mesmo estabelecer essa relação com todo o respeito, não vai haver erro nenhum que vá ser levado a mal. Claro. Nunca. Claro, o respeito parece-me que é aqui a chave de tudo. Sim. E o sentido profundo de que aquela pessoa tem o direito de existir como eu tenho. E não são modas, não são... É o que ela sente, como ela se sente no mundo. Ela tem o direito de viver dessa forma e não precisa da nossa validação. Não precisa da validação de ninguém. Precisa de ser respeitada profundamente. E se calhar, vamos deixar e dar o passo em frente em que nós ainda estamos a tentar tolerância. Tolerância, que é uma palavra tão fraca, já não é? para não falar daquela frase maravilhosa que é: eu não tenho nada contra os gays, eu até tenho um amigo. Exato, que é uma microagressão tão típica, não é? Não é? Tão típica. Ou de dizer, isso acontece tanto, ou a ideia de que, eu não tenho nada contra ele, mas, eu não gosto daquelas coisas assim, ele faz aqueles gestos, aquelas coisas, olha, não... Eu sou uma pessoa discreta e sinto-me exposta. Está bem? Okay. Certo, é isso. Estamos confortavelmente no direito de achar que tudo tem que ser como nós. Sim, e de excluir e de invisibilizar. Isso é uma grande autoestrada cis-heterossexista que temos de começar temos de desconstruir cada vez mais. O caminho, infelizmente, está a ser ao contrário. Estamos a alimentar as masculinidades tradicionais, a alimentar o sistema de privilégio, a tentar retomar o sistema clássico de privilégios, em que no topo da pirâmide estão determinadas pessoas e que nos últimos anos tem sido, pobre de mim, que estou a perder privilégios, e então deixa cá acabar com as lógicas de diversidade e inclusão que estão a ser estabelecidas nos últimos anos, acabar com isto tudo, e quer em questões de identidade de género, orientação sexual, mas identidade de género principalmente. Está a haver um ataque brutal às pessoas trans, protagonizado por movimentos políticos muito específicos e que está a ter resultados. As questões da masculinidade tradicional com os incels, etc., é muito preocupante hoje em dia também, e está a ter uma penetração brutal na adolescência, desde a adolescência, muito precoce, em homens cis. E isto tudo, esta quebra, e depois, se passarmos para as partes étnico-raciais e para as questões migratórias, então ficamos. Eu confesso que estou preocupado com o que vivemos e tento fazer a minha parte todos os dias. E a minha parte é tanto em termos pessoais como profissionais, dando exemplo, atuando profissional e pessoalmente para que mantenhamos à tona estes valores e princípios que eu acho que são básicos e basilares de uma sociedade que se quer desenvolvida e empática, não é? Sim, claro que sim. E estares aqui é uma prova disso, e agradeço-te muito. Havia mesmo muitas outras coisas que eu te queria perguntar, nomeadamente do que tem sido feito, às vezes da ilusão de se fazer alguma coisa, colocando um elemento a falar em nome de todos. O tokenismo, sim. Não é? Sim. Que às vezes é assim, não, claro, nós já fizemos imensa coisa, porque olhem olhem este funcionário. Diversos. Olha, vejam. Exato. Não é? Pomos esta pessoa à frente, esta pessoa trans à frente, que é única no trabalho e que faz assim umas coisas pouco qualificadas e tal, mas eu vou pedir-lhe para ir falar no mês do orgulho LGBT, vou-lhe pedir para fazer uma palestrinha ou para aparecer à frente no vídeo da empresa. Isso é tokenismo e é uma microagressão. Exatamente, séria. é uma forma de discriminar, sim. não é? E Ana, sejam
para termos uma imagem de diversidade, sejam diversas. As organizações, se forem diversas, a vários níveis, então não precisam de provar nada, não precisam de fazer chegar ninguém à frente. É só olhar para a organização e dizer assim, uau, claro, esta organização é espetacular, eu quero trabalhar nela. Exatamente. E quando a questão é valores e cultura, digo muitas vezes que não há uma sala onde há o respeito, que tu passas por lá e sais a respeitar, não é? Certo. Então a nossa função é falar sobre isto, é ajudar cada pessoa do seu lugar a respeitar mais, sim, não é? E a ideia é não ter medo da diversidade. Ouçam, a ideia estejam as pessoas devem estar tranquilas com a diversidade e festejá-la, inclusive, porque somos, quando a sociedade aceita, quando os diversos contextos aceitam a diversidade e se adequam e lhe respondem, naturalizando-a, então todas as pessoas beneficiam, claro, porque todas as pessoas beneficiam com a diversidade. Todas as pessoas são diversas. Claro então, que sim. Se eu puder ser quem eu sou, mesmo sendo cis-hetero, se eu pudesse ser quem eu sou, porque o ambiente é diverso, então eu vou performar menos e viver melhor. Claro, claro. E depois, e encerramos talvez com esta ideia, que não quero também tomar muito do teu tempo, mas é esta coisa de, mas não vale tudo. As pessoas que dizem isto não se estão a perceber que fazem coisas como se valesse tudo. Sim, para elas vale tudo. Para elas vale porque tudo, estão no topo da pirâmide do privilégio a ditar regras sobre como é que os outros devem viver. E os outros devem viver ao nosso espelho. Não é? Exato. Quanto mais ao nosso espelho hegemónico, de alto privilégio, melhor todas as pessoas devem querer ser como nós. Exato. E não diversas. Então é isso. Quem pode tudo, ou quem acha que pode tudo, são essas pessoas. E não a acusação que fazem, acho que deve ser autodirigida, deve ser um bumerangue. Verdade. Pedro, obrigadíssimo por esta conversa. É muito, muito importante termos esta conversa e, como tu dizes, naturalizarmos isto, expormos as nossas dúvidas. Acho que o respeito e a autenticidade funcionam aqui como, sei lá, muitas outras, mas como palavras-chave e como dicas práticas. Sim. Muito, muito obrigada. Olha, e obrigado por estares a fazer este trabalho, que é obrigada. Excelente. Obrigada, Pedro. Obrigada mesmo, de coração. Para quem nos ouve, esperamos ter trazido algumas dicas práticas. Se vos fez sentido, partilhem, façam-nos chegar também os vossos comentários, as vossas perguntas e até ao próximo Princípio Ativo.